Criptomoedas. O dinheiro virtual que muitos achavam ser uma brincadeira ou uma utopia surpreendeu muitos céticos e críticos quando a principal moeda virtual, o Bitcoin, chegou a custar a $68 mil. Quem acreditou no projeto desde o início, com certeza ganhou muito dinheiro. Muitos entusiastas da moeda descentralizada chegaram a dizer que o Bitcoin vai bater $1 milhão até 2030. Contudo, de uns tempos para cá, o Bitcoin e as outras criptomoedas em geral despencaram de preço, chegando ao ponto de vários investidores importantes abandonarem o barco, além de fervorosas críticas terem sido feitas por alguns veteranos do mercado financeiro, como o famoso Warren Buffett e o Michael Burry, que previu a grande crise imobiliária de 2008. Mas afinal, por que tantos projetos promissores faliram e outros tantos estão em baixa? Qual será o futuro das criptomoedas? Vamos descobrir! O Bitcoin, que foi o precursor das moedas descentralizadas, é a principal dentre as criptomoedas. Teve seus primeiros registros em 2008. Basicamente, a ideia foi proposta num fórum da internet por um usuário de pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. E não por coincidência, a criação da moeda ocorria justamente em 2008, quando o mundo passava pela eclosão da bolha imobiliária americana, com bancos quebrando, empresas falindo e um desespero generalizado. A partir disso, o Instituto Satoshi Nakamoto criou um site chamado bitcoin.org e em 31 de outubro de 2008 disponibilizou um artigo chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Mas existem muitas especulações em torno do Bitcoin e uma delas se refere ao suposto motivo de sua criação, já que o seu criador não deixou claro em seus escritos. Por isso, acredita-se que seria devido ao fato de que Satoshi Nakamoto estaria revoltado com a atitude dos governos mundiais que usaram grandes quantias de dinheiro público durante a crise para salvar bancos e instituições financeiras que, de certa forma, haviam sido irresponsáveis ou, no mínimo, incompetentes, algo que teria gerado e agravado a crise de 2008. Outro ponto muito abordado sobre a criação do Bitcoin diz respeito a uma revolta com o fato de que os governos geraram e geram até hoje muito dinheiro do absoluto nada. Agora imagine só, os governos podem expandir a quantidade de dinheiro na economia e o fazem com certa frequência. Parece lindo, não é? O problema se chama Lei da Oferta e Demanda, que é um princípio econômico que diz basicamente que quanto mais de uma coisa circulando por aí, menos ela custará. Assim, quando os governos geram dinheiro do nada, o próprio dinheiro se desvaloriza. E é justamente por isso que a grande saída do Satoshi Nakamoto foi criar um dinheiro virtual, sem governo nenhum comandando, que não fosse centralizado para evitar regulamentações e que tivesse uma quantidade pré-definida, fazendo dele um ativo finito. E com o passar dos anos, mais moedas virtuais surgiram, em moldes parecidos com o Bitcoin, como Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin e várias outras. Contudo, diferente do Bitcoin, várias delas foram lançadas com um processo chamado ICO, ou Initial Coin Offering, que consiste no lançamento das moedas para investidores adquirirem. A partir disso, surgiu até uma bolsa de valores de criptomoedas, e foi justamente aí que deu-se início um processo que muitos chamam de mania e de um exagero insustentável. Entretanto, apesar do fato de que várias criptomoedas explodiram de preço inicialmente, ultimamente não é algo que se vê com tanta frequência como há alguns anos atrás. Muitos projetos que não tinham valor algum acabaram explodindo de uma hora para outra devido a esquemas de grandes investidores, que sabiam que podiam subir o preço de uma criptomoeda para lucrar no futuro, o que acabava se tornando um esquema de pirâmide, sem contar os famosos jogos NFT, que prometiam remunerar os jogadores que investissem em seu jogo. Para os que entravam no início do projeto, realmente era algo muito lucrativo, mas que não se mostrou sustentável no longo prazo. Tudo isso foi aumentando a desconfiança no mercado descentralizado, mas só para alguns, porque os entusiastas mesmo continuaram firmes na crença de que essa é a verdadeira revolução. Mas a verdade é que o cenário está bem certo para as moedas virtuais. O Bitcoin mesmo caiu quase 60% em 2022,
enquanto a Ethereum caiu incríveis 70% no mesmo período. Isso porque os ativos de risco em geral caíram e o Bitcoin mostrou ter correlação com ativos de risco, ou seja, seu preço anda junto com o deles. Sendo que, por conta do aumento da preocupação com a inflação, os investidores realocaram seus capitais para investimentos mais seguros, como títulos de dívidas dos Estados Unidos, por exemplo. Um exemplo perfeito disso foi a Terra, que era para ser uma moeda virtual de preço mais estável, mas que acabou tendo pouca estabilidade. Isso porque a moeda, que chegou ao ranking de terceira maior criptomoeda dentre a categoria das estáveis, caiu 90%. A solução foi simples: criar a Terra 2.0, que ironicamente fracassou de novo e desmoralizou de certa maneira o mercado de moedas estáveis. Mas esse é um caso um pouco mais complexo de explicar e que merece um vídeo só para falar sobre a Terra. Mas não para por aí. Havia gente grande investindo nessas criptos, como por exemplo o gigante fundo de investimento chamado Three Arrows Capital, ou 3AC, que chegou a ter 18 bilhões de dólares sob administração, mas que foi massacrado com a queda da moeda Terra, afetando a Voyager, que é uma bolsa de criptomoedas que funciona de modo similar à Bovespa e cujas ações desabaram mais de 50% em um único dia na Bolsa de Valores canadense. Foi a partir disso que a Celsius Network, empresa que financia criptos, paralisou saques e transferências de pessoas que depositavam dinheiro nela, dizendo que estava em condições extremas de mercado. Nesse momento, a falta de fluxo de dinheiro para as criptos em geral praticamente solapou a empresa. Mas agora você deve estar se perguntando: o que esses 3 casos de empreendimentos têm em comum? A resposta é bem simples: eles participaram de um efeito dominó, ou seja, um empurrou o outro para a queda. E foi isso que aconteceu no mercado das criptos de um modo geral, de modo que fortunas foram trituradas em questão de dias. Mas será que o Bitcoin e as outras criptos ainda podem subir e voltar aos patamares de antes? E o fato é que ninguém sabe ao certo a resposta para essa pergunta, porque as criptos se beneficiaram muito dos estímulos que os governos jorraram na economia para reduzir os danos do recente vírus e suas consequências. Mas agora o momento é outro. Tudo está muito caro, a inflação está correndo solta no mundo inteiro, e ainda temos um conflito enorme se desenhando e, diante desse cenário, os governos passaram a reduzir os estímulos econômicos e valorizar suas moedas, para que fique mais fácil comprar coisas como gasolina e alimentos. Desse modo, talvez o maior propulsor das criptos tenha se encerrado, mas não se descarta a hipótese de que esse cenário mude. Mas por falar em mudança de cenário, há um que os Estados Unidos não querem que mude, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. E tem um motivo para isso: dinheiro. Os Estados Unidos têm ganhado muito dinheiro com tudo isso que está acontecendo na Europa. Não só pelo conflito em si, mas por toda a guerra comercial que vem sendo travada entre Europa e Rússia. Se esse assunto te interessa, clica nesse vídeo que está aparecendo, porque nele nós mostramos o real motivo pelo qual os Estados Unidos não querem o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Clica no vídeo e nos vemos lá. Muito obrigado pela companhia e antes de sair, não esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço e até a próxima!